6h28, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Já apresento para vocês que estão ligados aqui com a gente, que ao meu lado nós convidamos para participar aqui do programa de hoje o assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, o Lucas Rosário. Boa noite, viu, Lucas? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu vou primeiro, gente, para vocês que estão em casa, trazer para vocês uns números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e logo em seguida a gente vai discutir esses números aqui com o Lucas. Prestem atenção, Sergipe registra a segunda maior redução de mortes violentas do Brasil no ano passado, 2021. Foram 792 mortes, comparado com 2020, quando foram registradas 988 mortes. A redução foi de 20,05%. E aí a gente traz para vocês que o período mais crítico desse período mesmo da segurança pública foi em 2016. Conversava até aqui no bastidor com o Lucas Rosário, ele já estava à frente da assessoria de comunicação e ele relembra que, de fato, foi um momento crítico. Foram mais de 1.500 assassinatos registrados no ano de 2016. Ainda bem, né, que esses números estão mudando. Outro número que chama a atenção é de latrocínios, que são os roubos que têm como consequência a morte. Apresentaram uma queda também significativa, 41,2% da taxa de incidência desse tipo de crime em Sergipe. No tráfico de drogas, em 2 anos, Sergipe prende mais de 2.300 traficantes entre 2020 e 2021. Mas nem todos os números são tão positivos. Olha esse número, gente. Eu chamo bastante a sua atenção, porque esse número surpreendeu a todos. Em 30 cidades com maiores taxas médias de mortes violentas intencionais entre 2019 e 2021, Ilha das Flores está na posição 17. 17ª. É exatamente isso que você ouviu. Mortes decorrentes de intervenção policial também teve um aumento de 6,2%. Importunação sexual, a gente também teve um aumento de 34,7%. E o mais triste desses números é em relação aos feminicídios. Um aumento, gente, de 41,6%. Foram 14 casos em 2020, em 2021 foram 20 casos. Relembrando para vocês, os dados foram apresentados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Publicação feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E mais uma vez aqui, Lucas Rosário, muita informação, né, Lucas, para a gente trazer para o telespectador. Eu acho de extrema importância a gente estreitar essa relação, imprensa, polícia, população. Aqui você atribui, primeiro, esses bons números, né, essa redução significativa de mortes violentas. Obrigado, Mariana, pela oportunidade. Nós tivemos, de 2011 até agora 2022, uma parábola. Nós saímos de uma situação, um pouco mais de 700 homicídios em 2011 e esse número ele começou a subir, chegando ao pico que você bem frisou aí, de mais de 1.500 mortes em 2016. Naquele ano, esse mesmo Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocou Sergipe como o estado do Brasil com a maior taxa de homicídios dolosos. Aquilo realmente chocou muito o estado, foi uma repercussão muito grande. A partir daquele momento, houve uma necessidade clara da segurança pública de tentar se reinventar. Então, de 2016 para cá, felizmente pelo trabalho dos operadores de segurança pública, por um planejamento que vem dando certo, por um investimento maciço na área, vários concursos públicos, tanto para a polícia militar, novos policiais civis. A perícia tem um trabalho muito importante, que até 2016 nossa perícia tinha um trabalho ainda muito incipiente, então o trabalho da perícia foi fundamental para que os inquéritos eles tivessem, fossem melhor realizados e
o trabalho da polícia pudesse dar resultado. Houve uma reestruturação clara de várias unidades policiais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, exemplo do Departamento de Narcóticos, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Enfim, é um trabalho conjunto que trouxe resultado. É importante que a população perceba que nós temos ainda uma taxa de homicídios que é alta, 33 mortes para 100 mil habitantes. Mas o sergipano tem que perceber que nós saímos de uma situação de extrema crise, com mais de 1.500 mortes em 2016, com uma taxa de quase 70 mortes para 100 mil habitantes, e essa taxa caiu para 33 mortes para 100 mil habitantes. Então, continuar trabalhando com a ajuda da população para que a gente consiga deixar Sergipe com números aceitáveis. Aí a gente fala de mortes violentas, já está aparecendo aqui na sua tela, a gente separou uma arte para que fique mais claro para você que está em casa. Sergipe, sétimo colocado, 33,9, sendo o quarto do Nordeste. Sergipe com uma segunda maior redução, com 20,5%, sendo o primeiro do Nordeste. O que seriam essas mortes violentas? Porque quando a gente traz para o pessoal que está em casa, que reduziu a morte violenta e aumentou o feminicídio, a pessoa pergunta, mas feminicídio não é uma morte violenta? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, o anuário, ele trata, você teve acesso, e é muito grande, são várias tabelas, e eles chamam de mortes violentas intencionais os casos que envolvem latrocínios, homicídios dolosos, tanto de homens como de mulheres, e a lesão corporal seguida de morte. Então, os estudiosos do fórum agrupam e montam, com base nas informações que recebem das Secretarias de Segurança Pública e da própria Lei de Acesso à Informação, essa taxa, né, de mortes violentas. Os casos de feminicídios, que, óbvio, não são menos importantes e merecem políticas públicas cada vez mais eficientes, eles são tratados à parte, justamente para que, até porque o perfil da vítima é totalmente diferente, a maneira que o autor do crime se prepara para praticar aquele crime bárbaro é diferente de boa parte das características e circunstâncias que envolvem esses MVIs, as mortes violentas intencionais. Então, o Fórum separa essas tabelas e faz um diagnóstico muito claro, né, no anuário que é publicado. Eu gosto sempre de explicar para quem está em casa, já está até aparecendo aqui os números de feminicídio, eu gosto sempre de explicar que é uma diferença morte de mulher e o feminicídio. Por exemplo, se eu hoje estou na rua, sou assaltada e reajo a esse assalto e por causa disso eu morro, não necessariamente eu morri pelo meu gênero feminino. Se eu fosse homem, talvez, e reagisse a esse assalto, eu também poderia morrer. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio que endurece essa pena porque a pessoa matou pelo fato da outra ser mulher. Ou seja, não esquentou minha comida. O homem vai lá e mata essa mulher. Ele matou porque ela é mulher. Porque se um amigo dele não esquentasse a comida dele, por exemplo, ele não mataria o amigo, não mataria um homem. Então, eu gosto sempre de deixar claro aqui para quem está em casa. E esse número, Lucas, é muito grande. Esse aumento de 41,6%, né? Foram 14 feminicídios que você trouxe aqui para a gente em 2020 e 2021 foram 20, né, feminicídios registrados aqui no nosso estado. Como é que está o trabalho da Secretaria de Segurança Pública para trazer esses bons números que está apresentando em tráfico de drogas, em prisão por tráfico, armas? A gente está mostrando aqui a própria morte violenta de uma forma mais ampla e o feminicídio. Como é que a partir de agora a gente pode diminuir? Mariana, a segurança pública nos últimos anos ela tem avançado nesse quesito do atendimento, do acolhimento à mulher, né, aos grupos vulneráveis, mais especificamente falando desse caso, a mulher. A porta de entrada para as violências, né, contra a mulher quase sempre é a Polícia Civil, é a Polícia Militar. Nós temos o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública que tenta a cada dia dar um tempo de resposta cada vez mais curto para os casos que envolvem violência contra a mulher, que tem prioridades, inclusive, nos chamados. Temos hoje uma delegacia de atendimento a grupos vulneráveis que funciona 24 horas. Há 4 anos, o DAGV ele não era um plantão exclusivo para os chamados grupos vulneráveis. Estamos avançando também nesse processo nas cidades do interior do estado. Então,
É fato que há um avanço, mas a segurança pública em Sergipe precisa a cada dia perceber que é uma política pública que precisa ser aperfeiçoada e que é importante dizer que esses 20 casos do ano passado, 2021, e os 14 de 2020, todos esses casos foram elucidados em investigações da Polícia Civil e esses autores dos feminicídios estão presos. Então, a segurança pública tenta fazer o seu trabalho, melhorar a cada dia, mas é um atendimento que envolve políticas públicas que são intersetoriais em outras áreas importantes também. Eu aproveito o ensejo, Lucas, que você traz para a gente que os feminicidas estão presos e esclareço aqui que, infelizmente, quase todos os casos, e eu estava estudando sobre isso, não tinha denúncia anterior da mulher. Então, a gente precisa trazer essa informação para você que está em casa. As mulheres que foram mortas, foram vítimas de feminicídio, não tinham denunciado o agressor anteriormente. E a gente sabe que em pouquíssimos casos a morte é a primeira violência. Normalmente essa violência vem anterior. Aí você fala, mas Mariana, nesse momento eu não me sinto segura para denunciar. Tudo bem, mas vai procurando elementos para que você faça isso de forma mais rápida. Por isso que eu sempre tenho cuidado aqui, até de falar da importância da denúncia, sabe, Lucas? Porque às vezes a gente fala para essa mulher ir agora denunciar e ela volta para casa, o agressor fica sabendo e ela acaba morrendo. Então é cada caso que a gente tem que estudar da melhor forma para que essa denúncia aconteça. Esse número me entristece bastante. Quem me acompanha sabe que a causa feminina é uma das minhas defesas. E a gente precisa se mobilizar, a gente precisa denunciar para sair desses números tão alarmantes. É claro que a segurança pública também precisa se mobilizar, como a gente está questionando aqui para o Lucas Rosário, ter também o exame de corpo de delito aos finais de semana. A gente também precisa ter no interior do estado uma ampliação do atendimento a essa mulher. É preciso grupos reflexivos para os homens, para que eles não sejam presos e quando soltos voltem a cometer esse crime. São muitas coisas que a gente precisa todos juntos. É população, é polícia, é a sociedade para que a gente mude esse número. Aí aqui a gente traz, Lucas, o gasto. Antes a gente estava com a tabela, meu diretor, do gasto público, de segurança pública, e aumentou bastante. Como é que é essa questão voltada para o gasto? Esse valor aí, ele envolve investimentos em pessoal, salários, envolve investimentos de viatura, em vários tipos de equipamento. Para você ter ideia, nós compramos agora, via Ministério da Justiça, um microcomparador balístico para a perícia e o valor é de quase R$1 milhão. Então, os equipamentos para segurança, em vários casos, eles são caros, né? E é preciso que tanto o Estado como a União, eles possam se envolver e investir, porque os resultados que a gente está colhendo agora, Mariana, pelo menos nesses casos que eu frisei, de mortes violentas intencionais, passa muito pelos investimentos que foram feitos nos últimos anos. E você percebe que no comparativo com 2021 e 2020, a gente quase que dobrou o investimento em segurança pública e ele perpassa por várias áreas da estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar, da perícia e do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, inclusive, recentemente recebeu várias viaturas autobomba-tanque, que são viaturas caríssimas, que vieram, salvo engano, da Finlândia, e são muito caras. O próprio processo licitatório internacional é muito caro. Eu gostaria de falar uma sensação pessoal minha, viu, Lucas? Eu sou da Bahia, trabalhei no Cidade Alerta Bahia, passei pelo Pará, no Cidade Alerta Pará, e vim aqui com essa missão de apresentar o Cidade Alerta Sergipe. Sergipe já era o estado que eu vinha, mas eu não passava muito tempo. E morar aqui me trouxe muitas reflexões. Primeiro que eu nunca tinha andado numa cidade com vidro aberto. Isso para mim é muito estranho ainda. Eu vejo pessoas com vidro aberto, andando tranquilamente, pessoas mexendo no celular no ponto de ônibus. Eu estive no Arraiá do Povo, estive no Forró Caju, todo mundo com celular na mão. Isso significa que sim, nós estamos, de uma forma geral,
numa cidade, num estado seguro. Tá perfeito, Mariana? É claro que não. Tem muito para se melhorar. Como eu acabei de trazer para vocês alguns números voltados, por exemplo, ao crescimento do feminicídio. E também não significa que, pelo fato de ter reduzido os números de mortes violentas, que isso acabou. Né? Reduziu, mas ainda não acabou. Então, há muito que se melhorar. Mas eu acho importante, porque quando a gente está inserido num contexto, né? Você que mora aqui há mais tempo, o pessoal que eu trabalho aqui, os cinegrafistas, produtores, editores, todo mundo que mora aqui há mais tempo, fica com essa sensação maior de insegurança. Mas ainda estamos numa cidade e num estado que eu posso dizer para vocês que é de fato muito mais seguro do que o resto do Brasil. E aí a gente traz os números de furtos e roubos de veículos. E a gente traz que Sergipe está em 13º colocado, sendo o 6º do Nordeste. E teve uma redução significativa, né, Lucas? Sim, passa muito por um trabalho, esse é um trabalho integrado, muito constante, sobretudo aqui em Aracaju, na região metropolitana, entre a Polícia Militar, unidades como o GETAM, com a divisão de roubos e furtos de veículo. Então, nós criamos recentemente, né, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral, criou um plantão para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo. Então, no momento que acontece um roubo, que a maioria deles acontece no período noturno, esse plantão vai no local da ocorrência, conversa com a vítima, troca informações e muitas prisões em flagrante, por conta desse contato imediato com a vítima, envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar, várias prisões aconteceram e as investigações, os inquéritos que são instaurados, eles já começam com muitas informações a respeito daquela ocorrência. Então, esse número que a gente já contabiliza no comparativo de 2020 e 2021, nos casos de roubos e furtos de veículo, passa muito por esse trabalho integrado. Agora vamos falar de um número que eu confesso para vocês que me surpreendeu muito. Vamos falar de Ilha das Flores, né, meu diretor? Porque está na posição 17 entre as 30 cidades mais violentas do Brasil. Esse foi o número revelado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de mortes violentas intencionais. Ilha das Flores está na 17ª posição. Por que esse número assim? Qual a resposta para isso? Mariana, eu acho inclusive que o Fórum ele não costumava fazer esse ranking envolvendo cidades. Eu acho que já é algo que eles vão rever para o próximo ano. Por quê? Lá tem uma cidade do Pará, me fugiu o nome, que tem uma população de 2.898 pessoas. Então, se acontece naquela cidade, ela está em 30º lugar. Se acontece ali uma briga de vizinhos que gerou 3 mortes violentas, uma cidade com uma população tão pequena, ela vai entrar no ranking. Né? E não quer dizer que aquela cidade, a polícia perdeu o controle nos casos que envolvem a criminalidade. Esse comparativo que eu disse serve para a Ilha das Flores. Ilha das Flores tem uma população de 8.000 e poucos habitantes, né? Quase 8.500 habitantes, segundo o último levantamento do IBGE. Aconteceram 5 homicídios dolosos no ano passado, que é fora da curva em Ilha das Flores. Então, quando o Fórum faz essa equação aí, a conta, que pega os 5 homicídios e compara com 8.000 habitantes, né, e gera a taxa, que ela faz uma taxa para 100.000 habitantes, então a taxa ela vai lá para cima. Então, o que aconteceu em Ilha das Flores no ano passado foram 5 homicídios que foram devidamente investigados. Tive o cuidado de fazer o levantamento desse ano. Esse ano aconteceu um homicídio doloso em Ilha das Flores até esse final de semana. É um caso, inclusive, já bastante avançada a investigação. Então, não é uma cidade dominada pelo crime organizado, não é uma cidade abandonada, não é uma cidade onde a segurança pública perdeu o controle. Muito pelo contrário, é uma cidade pequena, com uma população pequena e que 5 homicídios foram registrados no ano passado. Estamos chegando no final já, Lucas. Eu preciso dizer para você que está em casa o seguinte. Você pode até achar que está chato isso aqui, falar de número, falar de análise da segurança pública, mas saiba que as seguradoras de veículo têm esses números para cobrar mais caro ou mais barato o seguro do seu carro. Também
As empresas privadas de segurança também têm esses números para vender a segurança nos seus bairros. Então, nós, cidadãos, precisamos estar também empenhados em entender a segurança pública. Assim como a gente se preocupa com a educação, assim como a gente se preocupa com a saúde, a gente precisa entender os números para saber, inclusive, a questão política, em quem a gente deve votar, com quem a segurança pública melhorou, quem está mais alinhado com o nosso pensamento. Eu conversei hoje com o assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, Lucas Rosário. Muito obrigada, Lucas. A câmera está aberta para você fazer qualquer consideração final. Eu que agradeço, Mariana, pelo espaço, né? Somos parceiros aqui diários do Cidade Alerta. TV Atalaia é um espaço importante para a gente discutir políticas voltadas para a área de segurança. O anuário ele é divulgado, como o próprio nome diz, anualmente, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que congrega os principais pesquisadores da área de segurança. Então, é um tema importante e eu, mais uma vez, conclamo a população de Aracaju, de Sergipe, para olhar nossa realidade há alguns anos atrás, perceber que nós não estamos num cenário ideal, mas que pelo trabalho desenvolvido na segurança pública em Sergipe, pelos servidores da segurança, o trabalho integrado, em parceria com a população, com a própria imprensa, a nossa realidade tem mudado consideravelmente. Muito obrigada.